Paz do Senhor Jesus Cristo. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Na minha adolescência faltou muita prudência, faltou muita diligência, faltou sabedoria. A minha inocência, ela foi muito simples, e a simplicidade sem prudência, a simplicidade sem sabedoria, ela pode ser uma armadilha contra a gente mesmo, principalmente na situação de escolher amigos. Quando você começa a andar com alguém, automaticamente você começa a praticar o que aquela pessoa pratica. É onde vai girando a comunhão, onde vai girando as conversas. E a partir do momento que você vai praticando aquilo cotidianamente, você vai tendo prazer naquilo. Você vai tendo alegria com aquilo. Mesmo algo que você não goste. Mesmo algo que não seja da sua formação, da sua educação. A nossa carne, o lado da natureza caída, ele se contrapõe aos desejos do Espírito de vida que Deus soprou dentro de nós. Deus soprou o Espírito de vida em Adão, e ele foi transmitindo esse Espírito de vida para a sua descendência, pela palavra de Deus. E quando Adão caiu, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a palavra de Deus, o seu espírito ficou sujeito à sua carne, porque antes de Adão cair, a sua carne era sujeita ao seu espírito. E seu espírito estava ligado com Deus. Quando Adão pecou, a sua carne passou a sujeitar, a dominar, a mandar no seu espírito. E quem domina a carne é o mundo e o que está no mundo, que são os espíritos enganadores, o sistema deste mundo, não o mundo criação, mas o mundo sistema. E mesmo quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e seu espírito volta a estar ligado com o Espírito de Deus, a carne, ela sempre quer ter domínio. Você pode ver que uma pessoa, quando ela tem domínio sobre a outra, de uma forma possessiva e de uma forma autoritária, quando ela sente ou percebe que está perdendo aquele domínio, ela batalha para ter de volta a servidão daquela pessoa, daquela situação. Então, quando a carne, os desejos carnais, influenciados por Satanás, começaram a dominar o espírito do homem, e o espírito do homem recebeu a libertação pela sua comunhão com Deus em Cristo, a carne, ela não ficou satisfeita. Muito menos os espíritos enganadores, os demônios.
Quando você está dominado pela carne, automaticamente pelos demônios, a sua carne que decide que tipo de pessoa você vai ser, influenciada por aquele espírito. E a carne, ela não quer comunhão com Deus. Quem quer comunhão com Deus é o nosso espírito. A carne, ela quer comunhão com o que está no mundo, com o mundo e com Satanás. E quando a pessoa não tem a convicção dessa palavra, da palavra de Deus, ela fica muito mais sujeita a ser influenciada por espíritos enganadores. Praticamente toda atitude humana é reflexo do mundo espiritual. Porque o mundo material que nós vemos, o mundo físico, ele só existe por causa do mundo espiritual. Existe a ciência terrena e existe a ciência espiritual. Existe a ciência para as coisas desta vida e existe a ciência das coisas da vida eterna. Como existe sabedoria para essa vida e existe sabedoria para a vida eterna. No meu caso, faltou sabedoria e ciência não somente para a vida eterna, na minha adolescência, mas para essa vida também, porque eu não tive sabedoria, eu não tive ciência de ter amizade com aquilo que era bom para mim. Eu tive amizade com pessoas e situações que não foram boas para mim. E de uma forma ou de outra, hoje eu ainda colho. Eu testemunhei aí em outro vídeo, eu descendo uma rua, e na adolescência ali, e ali tinha um conhecido conversando com a garota, eu fui cumprimentar ele, e aí, beleza? E ele tava com a garota, e ela olhou pra mim e começou a sorrir. Não era namorada dele, não era nada dele, e assim, você sentindo ali que ela não estava nem querendo conversar com ele. E ele falando, olhando para ela e ela olhando para a rua. E quando eu cumprimentei ele, aí, né, você cumprimentar a pessoa, você olha para outra pessoa natural, né? Ela começou a sorrir para mim, eu desci a rua. E falei com um amigo meu, vamos voltar? Aí voltamos, ela tava com a cara fechada, né? Com a cara emburrada. Passou-se os anos. E eu conversando com essa pessoa, com esse amigo, com esse conhecido de infância, eu perguntei pra ele o que ele tinha falado pra ela, porque ela tava sorrindo e quando eu desci ela tava com raiva. E ele me disse que tinha falado pra ela que eu era marginal. Não só marginal, mas o maior marginal que tinha ali nas redondezas. Se fosse um amigo mesmo de verdade, tinha dado uma força. Ô Wesley, viu que eu subi, voltei, quer te conhecer. Ou algo parecido. Provavelmente se fosse eu faria isso. Primeiro que se fosse eu mesmo, nem estaria ali. Se eu estivesse conversando com a garota e vendo que ela não tá dando interesse pra mim, passa outro cara, ela sorri, praticamente eu nem ia querer mais falar com ela, ainda mais naquela época ali. O que não faltava era a garota ali naquela época. Então,
Pessoas que você pensa que é seu amigo, que está contigo, mas na realidade são verdadeiros inimigos, transfigurados, disfarçados de amigo. E não foi só esse não. Teve outros também. Algumas pessoas andavam comigo só por causa de briga, ou por causa de garotas, né? Eu chegava num lugar e as meninas ficavam interessadas, as garotas ficavam interessadas, então tem 3, 4 meninas, não dá pra ficar com as 3, 4 assim na mesma hora, né? Você fica com uma, então geralmente a outra que tá ali ela não quer ficar sozinha, então se você tiver com alguém, ela fica com ele. Então, às vezes você pensa que a pessoa é seu amigo de verdade, quer estar com você, gosta de você, da sua presença, mas tá vendo ali naquela amizade ali algum benefício, né? Tá vendo ali naquela amizade ali uma forma ali de se dar bem. E quando eu falo que eu poderia ter escolhido minhas amizades melhor, não foi no sentido de me dar bem, mas foi no sentido de não me dar mal. Porque eu sempre gostei de treinar, eu sempre gostei de esporte. Eu comecei a malhar muito cedo, 10, 11 anos já comecei a fazer karatê, Shotokan, Estilo. Eu jogava capoeira desde criança, minha mãe achava bonito, aí elas via a roda de capoeira, me levavam pra ver. Vai lá brincar, vai lá. E minha mãe bonitona, né? Os caras ainda botavam pilha, vem neném, vem brincar com a gente. Então aí eu fui entrando em roda de capoeira, corria, eu malhava, onde a gente morava lá na Chaparral, lá não tinha muita condição, muito pobre, né? Mas os caras faziam academia na rua, barra paralela, peso, com cimento, com tijolo. E ali eu ia treinar, malhava ali. Sempre gostei. Depois entrei em academia, comecei a malhar em academia. Então eu sempre gostei de treinar, e sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender. Então, se eu tivesse na época feito amizade, tivesse conhecido pessoas assim, não para mim dar bem, mas ter comunhão com aquilo que realmente eu gostava. Malhar, treinar, estudar, aprender. Eu nunca fui para a escola para brincar. Eu sempre gostava de ver os professores falando das coisas. Eu sempre gostei, eu ficava sempre fascinado assim, estar aprendendo as coisas, né? Sempre achei assim, minha mente, né? Aquilo me entusiasmava, aprender sobre as coisas. Então, tanto é quando eu comecei a buscar Deus, ler a Bíblia, eu fiquei fascinado, né? Quando eu comecei a buscar o Senhor, era o dia todo lendo Bíblia, quando eu não estava trabalhando com homem. Na verdade, quando eu batizei, eu não estava trabalhando na época. Então, passava o dia todo lendo Bíblia, o dia todo orando, querendo conhecer, querendo saber. Perguntava para um, perguntava para outro o que aquilo ali significava, orava. Então, sabe, não era nem tanto para passar de sério, eu realmente gostava assim de estar estudando. Então, aí eu fui andando com pessoas que não queriam malhar, que não queria treinar, que não queria estudar, né? Mas queria a vida criminal, a vida marginal, queria as drogas, queria os vícios. E eu ali na minha inocência, eu fui me deixando envolver por essas amizades, né? Eu não queria ser uma pessoa preconceituosa, uma pessoa racista, né? Tanto é que, como eu disse, eu nunca fui da marginalidade, eu nunca fui marginal, mas eu tive amizades que andavam na marginalidade e a marginalidade andava neles. Então, eu andava para ir para som, para ir para festa, né? Para curtir o baile, para curtir hip hop, para curtir funk. Mas o funk não era esses lixos aí que rola aí hoje não, essa pornografia aí, essa baixaria não. O funk da minha época era diferente. Os bailes, hip hop da minha época era diferente. A gente ia para dançar mesmo, para curtir. A gente treinava os passinhos e chegava no baile, dançava ali praticamente a noite toda. Dançar, brigar e namorar. Geralmente era assim que as coisas aconteciam naquela época.
E então eu fui muito de confiar nas pessoas, né? Em confiar em quem eu não deveria ter confiado. Eu busquei ser amigo e considerar pessoas que não tinham nenhuma consideração e nenhuma amizade por mim. Pessoas que estavam comigo por causa da aparência, por causa de uma certa condição financeira, para briga, para confusão, me chamavam em casa para resolver treta. Eu nunca fui de chamar ninguém em suas casas para resolver treta nenhuma minha. Eu lembro uma vez, os dois já faleceram. Me chamaram que um traficante lá tinha enrolado eles. Eles foram comprar uma droga e o traficante lá tinha enrolado eles. Aí um me chamou num dia. Aí fomos lá nesse traficante. Aí para pegar o dinheiro de volta. Aí o traficante deu o dinheiro. Aí quando foi no outro dia, o outro me chamou falando que tinha sido enrolado pelo traficante. Quando eu cheguei lá onde o camarada tava traficando lá, ele falou: pô, tudo de novo, cara. Aí eu, naquela época, bem invocado, né? Falei: tu fica enrolando os outros, dando banho nos outros, pô, vendendo porcaria, cadê o dinheiro do cara? Devolve o dinheiro dele. E esses dois considerados até mais malandro do que eu, né? Considerados até mais perigosos do que eu, mas eles vinham aqui na minha casa que me chamar para resolver as coisas. Então, sempre cercado por falsas amizades, sabe? Pessoas que eu confiei, pensei que eram meus amigos. E às vezes uma pessoa oferece droga para outra, vício, mas aí na inocência. Eu lembro de um amigo meu, o Daniel, ele tá até aí no Face aí. Um dia eu fui visitar ele lá na QNE lá eu fiz umas amizades de rocha lá, meus amigos lá de infância lá, com certeza não me deixariam usar droga. Tutu, Augustinho. Eu lembro de uma vez que eu fui lá na Chaparral buscar uma droga. Aí tava um amigo de infância vendendo. Aí ele: aí, gordinho, meu apelido lá pequenininho era gordinho, né? Gordinho, fortinho e tal. E aí, gordinho, tudo bem e tal? Mas eu já não tava gordo, já tava bombado. Aí, e aí, beleza. Eu falei: pô, você tá vendendo isso aí? Ele falou: tô vendendo. Eu falei: então me vende aí, né? Pensei: pô, vai me vender mais barato e tal, vou poder comprar mais. Ele: não, vou vender pra você não. Isso aqui não é pra você não. Isso aqui não presta não. Isso aqui não é pra você. Você vê, ali ele tinha que prestar conta com o traficante, né? O cara vende pra pagar pro traficante. Se não paga, sabe como é que o negócio é nesse mundo aí das drogas, né? Se pegou a droga, não pagou, é complicado. Era um dinheiro para ele fazer. E ele, meu amigo de infância, amigo mesmo, falou: não, vou te vender isso aqui não. Pra você ver, não quis me vender a droga. Então passou um tempo, sempre final de ano eu ia lá. Hoje eu não tenho ido muito final de ano eu ia lá, conversar com os meninos, trocar ideia, ver como é que eles estavam, né? Aí um dia eu fui lá de um amigo meu, o Daniel. Até meu amigo hoje veio me visitar aqui um tempo aqui, muito bom a visita dele. Ele já era crente na época, nós andamos, né? Ele era crente, a mãe dele, enfim. Mas a gente sempre conversou, trocou ideia. Eu fui lá visitar ele. Vi ele. Aí a gente trocando ideia. E na época eu fumava maconha. Aí eu ofereci maconha pra ele. Falei: apertei, conversando com ele, fumando a maconha. Falei: quer fumar, Daniel? Ele: não quero fumar não. Mas pra mim naquela época ali, maconha era algo bom, né? Eu não ofereci a maconha na intenção de destruir a vida dele. Foi na ignorância. E a maconha em si não destrói tanto, como tantas outras coisas que vêm depois da maconha. Porque se a pessoa ficar só na maconha, ainda era lucro. Mas aí da maconha vai vindo outras coisas, enfim. E olha que eu nem comecei na maconha, eu comecei no cigarro. No cigarro, uma vez ou outra cheirava loló, chamava loló na época, enfim. Mas esses amigos daqui, eles não foi na ignorância que eles me ofereciam droga. Entendeu? A princípio pode ter sido na ignorância.
Porque geralmente as pessoas começam a usar droga na ignorância. Muitas pessoas começaram a fumar cigarro. Não sabiam os males que o cigarro fazia na época. Não tinha tanta informação, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha os meios de comunicação. Eu lembro de um chocolate que a gente comprava na vendinha do Seu Pedro. O chocolate vinha como uma embalagem de cigarro. E o chocolate dentro da embalagem de cigarro vinha na formato de cigarro. Aí você... Era uma caixinha como de cigarro, com uns 20 chocolatezinhos dentro, como se fosse cigarro. Aí você tirava a embalagem e estava um chocolatezinho fino dentro dele. Aí depois veio a informação de cigarro, que o cigarro faz mal, destrói, aquela coisa toda. As pessoas foram se informando, conhecendo, e elas foram sentindo o desejo de abandonar o cigarro. Muitas pessoas, né, buscaram abandonar o cigarro pela informação que tiveram a respeito dos danos do cigarro. Outros nem assim abandonaram. Outros abandonaram pelas próprias consequências, né? Câncer, alguma enfermidade, alguma doença, algum problema respiratório. E também buscaram abandonar. Outros nem com as consequências buscaram abandonar. Tá igual o livro de Apocalipse. Diz que Deus vai derramar o juízo dele sobre a terra. Terremoto, maremoto, meteoro caindo do céu, os peixes morrendo, destruição em toda a face da terra. E ainda assim, com o juízo de Deus, tem gente que não vai se arrepender e não vai se converter a Cristo como único Senhor e Salvador. Porque esta é a glória que Deus quer. A única glória, honra e louvor que Deus aceita é em Cristo. Hino, oração, tudo tem que ser em Cristo e para Cristo. Porque todo poder e toda autoridade foi dada a Cristo. O Pai deu tudo ao Filho. Não é assim? Quem é pai, quem é mãe, tudo que faz é pelo Filho. Assim é o Pai que está no céu, tudo pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E por aqueles que estão com Ele. O novo céu, a nova terra, a salvação da alma, né? Toda a grandeza, toda a glória, toda a honra do paraíso, do reino e da justiça de Deus. Que lá no reino de Deus, na justiça de Deus, tem vários quartos, tem várias regiões celestiais. Deve ser uma mais linda do que a outra. É igual aqui. Não tem belezas na França, não tem belezas na Itália, não tem beleza na Espanha. Então assim é lá no reino de Deus. Cada lugar lá de região celestial tem uma beleza diferente. Que só vai conhecer aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram e se converteram ao Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, o amando sobre todas as coisas. E então eu não fui induzido espiritualmente para ter amizade com quem realmente gostaria de ter amizade comigo, que tinha os mesmos gostos, as mesmas afinidades. Então essas amizades foram surgindo porque na infância você faz bons amigos e maus amigos, vamos assim dizer. Tem pessoas que prosperam e tem pessoas que não prosperam. E tudo é de acordo com a amizade. Você pensa que a pessoa está andando com você por amizade, está andando com você por inveja. Ainda tem a inveja, né? Eu falei aí em um vídeo aí, um sonho que eu tive, e um espírito maligno me perseguindo. E eu perguntava para ele por que ele estava me perseguindo. E ele falou que foi pago, que ele recebeu para destruir minha vida sentimental. A princípio eu fiquei pensando se não foi uma garota que fez isso, uma mulher, né? Alguém que eu já namorei, ou alguém que eu não quis ficar. Porque tem religião, né? Que tem esse tipo de coisa. Que faz lá como que um feitiço, uma bruxaria, para ter aquela pessoa para si, ou para destruir aquela pessoa. Tipo, não é minha, então não vai ser de ninguém. Até nas regiões da religião evangélica eu lembro de uma denominação que ela falava para você levar um chocolate. Leva um chocolate que os pastores iam orar e ungir, e você dava para a pessoa amada.
Pura macumba aquilo ali. Macumba na região evangélica. Quando a macumba não tem isso. Fazer amarração. Amarração é o quê? Né? Traz a pessoa amada em 7 dias, mas não importa se a pessoa é casada, não importa se a pessoa é de outra pessoa. Então, a princípio, eu pensei que podia ser alguma garota que tivesse feito, mas eu fico imaginando que poderia também ser um homem. Que eu namorei com alguém que alguém gostou e ficou com raiva de mim. Ou alguém que a pessoa gostou, falava que gostou de mim, o camarada foi lá e fez um trabalho lá para destruir minha vida sentimental. Porque vício destrói não é só vida sentimental, não, é vida familiar, é vida financeira. Destrói logo é tudo. Mas eu louvo, honro e glorifico o Senhor Jesus Cristo, que se revelou na minha vida como verdadeiro amigo, um fiel amigo. E porque Deus, em Cristo, é o seu amigo fiel. Ele não vai crescer o olho na sua namorada, ele não vai crescer o olho na sua noiva, ele não vai crescer o olho na sua esposa, ele não vai crescer o olho em algum dom, algum talento que você tem, ele não vai crescer o olho nas suas finanças, ele não vai estar com você por causa de dinheiro, ele não vai estar com você por causa de aparência. E por falar em aparência, tem um vídeo que eu coloquei aí embaixo aí, né, que se a pessoa for obesa, se a pessoa for magricela, eu até coloquei esse adjetivo, e se a pessoa for bombada. E quando as igrejas evangélicas vão pregar, os pastores, os pregadores condenam a pessoa bombada, né? E ao mesmo tempo que eles falam para não olhar a aparência, para não julgar a pessoa pela aparência, eles julgam pela aparência. Se a pessoa for obesa, diz que você não deve julgar pela aparência. Se a pessoa for magricela, não deve julgar pela aparência. Mas se a pessoa for bombada, eles julgam pela aparência, né? Jovens, vai parecer um rapaz bombado, musculoso. Aí começam a criticar. Aí eu fiz um vídeo, tá embaixo aí, a respeito disso. Se a moça for namorar um rapaz obeso e ela falar que não quer namorar com ele obeso, o pastor vai falar: não, irmão, você não devia ter feito isso, você não devia ter olhado a aparência dele. Se for uma pessoa magricela, é a mesma coisa, mas se for uma pessoa bombada, aí o pastor vai falar assim: não, tá certinha, filha, namora esses caras assim malhados, não, bombado não, porque não vai ser fiel, alguma coisa assim nesse sentido, né? Tem uns vídeos aí embaixo aí falando sobre isso aí. Aí eu vi uma publicação, foi ontem, uma pessoa gorda, bem gorda, e uma pessoa magra, eu acho que com anorexia, porque tava praticamente só os ossos. As duas nuas, né? 2 fotos de 2 mulheres nuas. E a pessoa colocava assim: não julgue ninguém pela aparência, porque você não sabe as lutas internas que a pessoa passa. Você vê que isso aí já é uma indução a olhar pela aparência. Por quê? Porque colocou uma pessoa gorda e colocou uma pessoa magricela já mostrando os outros, mas não colocou uma pessoa bombada, malhada. Então tá lançando no seu inconsciente, né, que uma pessoa malhada, uma pessoa que malha, uma pessoa que treina também não tem luta interna, só a pessoa gorda e pessoa magricela. Então você vê se auto-justificando, vamos assim dizer, né, da sua própria acepção de pessoas, porque ali estava induzindo a acepção de pessoas. Às vezes tem algo que parece ser contra, mas é a favor. Tem algo que parece ser a favor, mas é contra. Então a falsa amizade é tipo desse jeito: parece que é contra, mas é a favor. Parece que é a favor, mas é contra. Então Deus, Ele é um amigo que quer estar com você, não é pelas coisas que você tem,
Não é pela sua aparência física, não é por causa de garota, não é por causa de mulher, não é por causa de carro. Porque se você tem qualquer dom, qualquer talento, se você tem qualquer bênção, qualquer benefício, foi Ele mesmo que deu. Veio dele mesmo. Deus, Ele tem mais prazer. O que nós poderíamos dar para Deus que Ele não tem ou Ele não possa ter de si mesmo? Mas uma coisa Deus quer do ser humano: a amizade. Amizade fiel e verdadeira. Não pelas coisas, não para se dar bem, mas pela sua presença. Não no contexto que se ensina de ter a presença de Deus para se sentir bem. Porque nas denominações evangélicas se ensina a ter a presença de Deus para a pessoa se sentir bem, a gente se sentir feliz, a gente se sentir alegre, falar em línguas estranhas, ser usado e tantas outras coisas que realmente é. Mas a gente tem a presença de Deus para alegrar Deus, não para Ele nos alegrar. Deus, Ele quer nossa presença para também sentir alegria. Porque Deus tem alegria conosco. Independente se você ora 10 horas no dia, ou se você ora 1 hora, ou se você ora 10 minutos. Independente se você tem uma voz agradável às pessoas ou não. Deus não está olhando se sua voz é bonita. Porque se você tem uma voz bonita, foi Ele mesmo que deu. Ele pode tirar, Ele pode fazer o mudo falar, como pode fazer quem fala ficar mudo. Você tem uma beleza, foi Deus que deu, Deus também pode tirar. Deus pode permitir o inimigo tocar na sua aparência. Você pode ter finanças, foi Deus que deu. Mas Deus pode permitir o gafanhoto devorador destruir todas as suas finanças, para provar o que está no seu coração, ou mesmo para te disciplinar, para mostrar que você não é nada, que você não é ninguém sem Ele. Deus pode dar a salvação da alma, como Deus pode tirar. Deus pode levar você para o reino dele de justiça em Cristo, ou Deus pode te jogar nas profundezas do inferno sem Cristo. Depende da sua escolha, da sua decisão, de onde você quer passar a sua eternidade. Então Deus, como a gente sente falta de um amigo, a gente está triste, a gente sente falta de um amigo. Mas quando a gente está alegre, a gente também sente falta de um amigo. Quando a gente alcança alguma coisa aqui nessa vida, a gente quer compartilhar, principalmente com os amigos, com aqueles que não vão nos invejar, que a gente pensa que não vai nos invejar, mas vai ter alegria com o nosso sucesso, com a nossa prosperidade. E Deus quer ter alegria com você. Deus quer ter prazer com você. Mas para Deus ter prazer e alegria com você, você tem que estar em Cristo e Cristo tem que estar em você, como o único Senhor e Salvador da sua alma. Porque o prazer do Pai está no Filho, a alegria do Pai está no Filho. Deus se alegrou em Cristo, não foi só por ser o seu Filho. Deus se alegrou em Cristo porque Cristo foi obediente a Ele. Porque o que traz alegria a um pai é a obediência. Um filho desobediente traz tristeza. Um filho viciado traz tristeza aos pais. Um filho que sai, bebe, se droga, briga, rouba, mata e destrói, traz preocupação para um pai que ama de verdade, para uma mãe que ama. Um filho que está aprontando, quando sai do portão para fora, a mãe, o pai já fica preocupado.
Ali já traz uma tristeza, uma angústia, uma aflição. Agora um filho, uma filha obediente, quando sai do portão para fora, o pai tem tranquilidade. A única preocupação é o que pode acontecer no mundo em relação ao mundo, mas não em relação ao filho, porque sabe que o filho é obediente. Quando um filho ele se embriaga, ele pega o carro, o pai fica preocupado. Mas um filho que pega um carro sóbrio, o pai não fica preocupado. Fica preocupado com o mundo de acontecer um acidente, mas não com o filho provocar um acidente. Porque sabe que o filho é responsável. Responsabilidade traz alegria no coração do pai. Filhos responsáveis traz alegria no coração dos seus pais. Filhos irresponsáveis traz tristeza, traz angústia. Se os homens que são maus têm esse tipo de preocupação, esse tipo de zelo, esse tipo de alegria ou esse tipo de tristeza, conforme a responsabilidade ou a irresponsabilidade dos seus filhos, muito mais Deus, que é santo, 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 justo e reto, bondoso e benigno, manso e humilde coração. Então quando João Batista ouviu o Senhor Jesus dizer: eis o meu filho amado em que minha alma se compraz, o compraz ali é obediência. O que traz alegria ao coração de Deus é a obediência. A amizade sincera para Deus está voltada para a obediência, para fazer o que agrada a Deus, para fazer e viver de uma forma que louva, honra e glorifica o Senhor. Isto é a amizade sincera. A amizade sincera e verdadeira não é levar o que traz tristeza e angústia ao coração do seu amigo, ou destruição, ou algo semelhante. Um amigo sincero é o que leva coisas boas ao coração, que leva alegria, que leva contentamento. Um amigo de verdade sempre vai buscar fazer as coisas boas para que o seu amigo se sinta bem, não as coisas ruins. Deus é aquele que enche o nosso coração de coisas boas. E os amigos de Deus é aqueles que enchem o coração de Deus de coisas boas. Deus, ele também se enche de alegria, como Deus também, ele se enche de tristeza. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, pois ele é o penhor, ele é o selo da vossa salvação. O Espírito de Deus, ele se alegra e ele também se entristece. Deus também se enche de alegria, Deus também se enche de tristeza. Deus também se enche de prazer, como ele também se enche de ira. Quando você busca ser amigo de alguém, um amigo verdadeiro, você busca encher o coração do seu amigo de alegria e de prazer, fazendo as coisas que traz satisfação a ele. Quando uma pessoa gosta da outra, mesmo a outra gostando de coisas erradas, de coisas mundanas, de vícios, muitas vezes na inocência a gente quer fazer o que aquela pessoa faz só para ter comunhão com ela, só para fazer ela se sentir bem. Muitas vezes eu fui assim. Eu fazia as coisas, eu usava as coisas para estar com as pessoas, para alegrar elas, para satisfazer elas, pensando que elas eram meus amigos, pensando que aquilo ia gerar mais amizade ainda. Mas eram coisas destruidoras, eram coisas malignas. E amizade em coisas destruidoras, amizade em coisas malignas não pode prosperar. Relacionamentos em coisas malignas, em coisas destruidoras, não pode prosperar.
Relacionamento entre um homem e uma mulher em coisas malignas, em coisas destruidoras, não pode prosperar. Você pega relacionamento entre um homem e uma mulher nos vícios, não prospera. Por mais que se gostem, não prospera. Não existe um relacionamento que prospera nos vícios. Nem entre homem e mulher, nem entre filhos e pais. Pois nos vícios está uma casta de espíritos malignos, inimigos de Deus. E nenhum inimigo de Deus pode prosperar. Todos os inimigos de Deus serão destruídos. Onde tem o espírito dos vícios, a morte, a destruição e a miséria. Mas Deus levantou um amigo fiel, o Senhor Jesus Cristo, que tem poder de expulsar, de destruir, de aniquilar toda a casta do inferno, todo espírito de vício. Se você se apegar a Cristo como teu único Senhor e Salvador de todo o teu coração, de toda a tua mente, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, você vai receber força e poder para se afastar de toda amizade, de todo relacionamento que te mata, que te rouba e que te destrói. Porque a amizade com Deus é alegria, é paz, é prosperidade em todos os aspectos. Deus é o único amigo que não vai te abandonar quando as coisas não derem certo. Na realidade, Ele vai te ajudar para que as coisas deem certo. Neste momento, Ele já está te ajudando pela sua palavra e pelo seu poder. Agora cabe a você receber, acreditar e praticar a sua vontade em espírito e em verdade. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.